Salve, salve, bem amadas, amados, sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma live muito especial, essa primeira de uma série de 3, com a Helena Gerenstadt. A gente vai apresentar um pouco sobre o nosso projeto Tradição Arturiana, um projeto feito com muito amor. E a gente então tem a intenção de colocar aqui nessas lives todo o conteúdo, né, que existe por trás desse projeto, que mais tarde depois a gente vai contar melhor, mas que engloba toda a tradição arturiana, todas as lendas, todas as histórias, e que eu comentei por texto, né, que eu fiquei honrada de falar, de trazer esse conteúdo nesse momento, porque é lindo ver como como essas histórias fazem sentido e podem nos inspirar nesse momento em busca das virtudes. Seja muito bem-vindo, Marco, Maria, Laís. Sejam muito, 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 muito bem-vindos todos. E então, estou só esperando aqui a Helena chegar também. Então, hoje a gente vai comentar um pouco dessa conexão que tem entre o Santo Graal e a tradição arturiana, né? A Helena fala bastante do Graal no trabalho dela e hoje vocês vão entender como que tudo isso se conecta, né? Como que os 12 apóstolos de Jesus, o que isso tem a ver com a Távola Redonda, o que isso tem a ver com o Rei Arthur, como que tudo isso pode nos inspirar, como que tudo isso traz luz e beleza e amor e coragem para nós, né? Eu acho legal também comentar que esses arquétipos, né, dessas lendas muito antigas, eles estão presentes no inconsciente coletivo. Então, mesmo que talvez você não tenha lido Brumas de Avalon, você não tenha conhecimento, isso está presente em algum lugar do seu inconsciente. Então, vocês vão ver que maravilha. Selma, que alegria que você está aqui com a gente também. Gratidão. Maria linda. E amada. Salve, que a deusa salve. que habita em mim, saúde a deusa que habita em você e todas as deusas que estão aí se unindo e que estamos resgatando o verdadeiro poder. Este é o verdadeiro poder do feminino, isso que você estava falando. Exato, que lindo. Eu estava aqui trazendo um pouquinho, né, falando do que a gente vai falar hoje e que depois a gente vai apresentar com mais detalhes, mas que a gente está com essa intenção de trazer nessas lives mais conhecimento para que daí quem sentir participar do nosso super projeto, né, querer mergulhar nesse inconsciente, trazendo essas pérolas, e que para mim é uma honra estar contigo e falar desse assunto tão maravilhoso e esse conteúdo tão lindo. Então, a Deus em mim, saúde a Deus em ti e em todos os presentes. Amém, que assim seja. É uma honra muito grande estar aqui nesse momento, não só com você, mas nesse momento planetário. É um momento, eu acho que assim, que as linhas do conhecimento, eu estudo linhas de tempo. Uhum. E eu, durante um longo período, entre que Saturno entrou em Peixes até o meu Saturno voltar
no meu segundo retorno de Saturno, então eu tive aí 30 anos estudando uma determinada linha de tempo. Eu entrei numa viagem, uma viagem minha pessoal, e a que mais me ressoava dentro de mim sempre era Avalon, o Graal, Morgana, ou seja, o primeiro livro que já tinha, assim, uau, no seu momento, 21, 22 anos, foram As Brumas de Avalon. E ali, naquele momento, eu já tinha a ideia da deusa e da natureza. E como eu cresci, talvez assim, abençoada pelos deuses, sem a influência da religião, eu tive essa oportunidade de sentir. Então, para mim, aquilo veio como um prato feito, é isso. Não, nem discuto. Então, fui, conheci, tentei a minha... Não, não é isso. É outra coisa. E é um caminho. E nesse caminho foi se fortalecendo a mitologia do rei Arthur dentro de mim, que se conecta com Jesus, Maria Madalena, José de Arimateia, com o Santo Graal, com Lúcifer, com a Idade Média, com as construções góticas, com a simbologia do caminho, com o Renascimento. Não tem nada mais maravilhoso que você entrar numa catedral gótica com os olhos de uma buscadora de sinais. Então, esse caminho, ele foi ficando como parte de mim, da construção da Helena que eu sou hoje. Então, eu tenho essa parte, às vezes eu me sinto até uma cavaleira templária, sabe aquelas que... Moçada, vamos pro bar tomar um vinho? Vamos. Né? Não dormiu direito de noite, mas de manhã tá lá, com o cavalinho, tec, 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 sabe? Tenho esse mundo lúdico que me acompanha. E num determinado momento, foi quando eu retornei ao Brasil, que saiu o livro Avalon e o Graal, mas que para mim nunca foi assim, é o livro. Não, são pinceladas da minha visão. Uhum. Do que você assimilou, né, nesse processo. Mas me deu uma oportunidade, Helena, mas é que foi assim, você sabe como escritora, é que quando gira a chave, aquilo girou em cima dos personagens, e esses personagens, eu vi a riqueza deles, positivamente e negativamente. E caminhando, eu fui percebendo que se alguém não sustentasse essa sabedoria, esse santo grau, não tinha sustentabilidade no futuro. Porque naquele momento, há 20, muitos anos atrás, ninguém falava de santo grau. Era uma coisa assim meio que mística, as escolas mais fechadas, você precisa passar pela iniciação. E de repente apareci eu, o jogo da oca, e começando a falar e vendo. E aí, de vez em quando, saíam as minhas meditações com os personagens. Que lindo. E tudo isso começa quando eu tenho de 33 para 34 anos. Aquele momento tijolo... Que foi a idade que eu tinha quando eu te conheci. Te conheci em dezembro, em janeiro eu fiz 34. Então, aí, ó, você recebeu uma paulada na cabeça, Helena, outra Helena entrou na sua vida. Vem cá, vem Não, cá, e sabe meu o bem. que eu acho lindo? Porque em 2015, em 2014, quando eu escrevi pela primeira vez, que eu abri o portal, uau, falei, escrevo, conecto com algo que não sei o que é. Naquela época, foi a época que eu engoli todos os livros do Paulo Coelho. E quando a gente se conheceu lá,
3 anos depois, foi uma das coisas que a gente conectou, né? E a Helena falava, e nisso eu já estava totalmente, então, encantada, identificada, né? Ludibriada por aquele conteúdo da tradição arturiana, mas, né, vida que segue, aprendizados, cursos, conhecimento, e eu entrei aí, né, nessa conexão muito com Jesus e Maria Madalena, essa busca. No passado eu estava lendo o Evangelho, né, de Maria Madalena, a gente trocou bastante, a gente fez algumas lives também. Então, Sim. Gente, esse projeto são meditações com os personagens arturianos, tá? Depois a gente vai contar mais detalhes. Mas quando a Helena falou, nossa, Helena, olha isso aqui que eu tenho. Eu tive uma ideia, bem, né? Bem Hermione com a malinha dela, tira plim, plim, plim. E, cara, eu li, foi tipo, uau, tá tudo conectado. Aquela sensação, assim, muito, muito maravilhosa. E que eu falei, cara, como que você ficou tanto tempo com isso guardado, mulher? Tem, né? E que coisa mais maravilhosa, mas é aquilo que a gente sabe, existe a sabedoria da deusa, existe o tempo e espaço certo para aquilo, né, se manifestar e tá presente. Tem uma frase que eu gosto muito do Um Curso em Milagres que diz o seguinte, que o futuro é o passado, né? Porque, e é isso que eu penso, tipo, é isso. Quando você resolve desengavetar e falar, vamos trazer, vamos mexer esse caldeirão juntas, né? Da tradição, vamos dar foco, vamos botar nossa energia nisso. Isso já estava lá quando você escreveu em algo, ficou lá, né? Sim, já No tempo e tem espaço. anos. Tem, Exato. como mínimo deve ter uns 15 anos aí guardado. Incrível. Tava aí, de repente eu olhei e falei, nossa, assim, eu tenho 6 planetas em aquário. Eu vejo, eu me sinto muito como na tábua redonda. Cada pessoa que me aceita como eu sou, né, com esse jeitinho mineirinho de ser, para mim é uma honra. Então, poder estar aqui compartilhando com você, porque nós temos essa intimidade e essa capacidade de conexão de propósito, eu sinto e senti que era o momento de dar continuidade, mas de uma forma muito aquariana. Que não é uma coisa minha. Isso é uma coisa que está ficando cada vez mais claro. Não é meu, não é eu. Eu sou aqui Foi o uma meio, ponte. né? O meio pelo Sou qual. meio. Exato, eu mesmo não. Eu, Helena, posso ter 500 virtudes, mas também tenho 500 defeitos. Não é a Helena, mas é o que veio de aprendizado e até onde todos esses arquétipos que começam como toda a lenda grega ou como toda a mitologia grega com uma grande tragédia. Que é a tragédia. Sempre tem uma tragédia, que foi a morte de Jesus. Né? E que José de Arimateia, tio de Jesus, solicita aos romanos o corpo, para que o mesmo possa ser embalsamado, enterrado, tem toda uma ritualística no judaísmo, porque ele faleceu judeu. Então tinha embalsamento, banho com as ervas. E no momento, aqui, a gente tem que deixar sempre a mente aberta. Jesus utilizou o cálice de José de Arimateia na última ceia. E ele disse, vocês se alimentarão do meu corpo e do meu sangue. Então, a gente tem que ver que
do que a gente seria alimentado, que é a cor vermelha que eu consegui encontrar, né? Que é o sangue, que isso ia injetar em nós alguma coisa. E no momento que José de Arimateia retira o corpo de Jesus crucificado, a lenda diz que cai dentro do cálice que estava na roupa dele, dentro da roupa, uma gota de suor, que é branco, e de sangue, que é vermelho. E essas duas cores, elas ficam relacionadas ao falecimento de Jesus. José de Arimateia, ele cria uma pequena mesa redonda, depois de Jesus, e começa todos os dias a orar, e desse cálice saía muita luz. Mas começa a perseguição aos seguidores do Cristo. E José de Arimateia empreende a sua grande viagem. Tem uma parte da lenda que diz que José de Arimateia chega a ser preso, que Jesus aparece para ele, ensina umas palavras ou mantra, e as paredes da prisão se elevam. Uau. Mas o José de Arimateia, ele, por algum motivo, vai para Glastonbury, na Inglaterra, aonde havia uma comunidade celta, e para mim, José de Arimateia e Jesus, José de Arimateia, ele era rico, ele era um homem de posses, ele era um saduceu, ele não era um judeu ortodoxo do Sinédrio, fazia parte do Sinédrio, mas não era ali um ortodoxo. E ele, provavelmente, nesses muitos anos que a gente desconhece da vida de Jesus, tenha viajado com Jesus pelo mundo. Porque justamente em Glastonbury, num lugar que é uma magia celta, que ele se instala com a sua família. E ali ele dá continuidade a tudo que vem a ser relacionado à lenda do Santo Graal. Dizem que quando ele chegou, ele plantou a sua vara nesse local, está lá até hoje, e que as pessoas colocam muitas fitinhas, pedidos, enfim. Mas parece ser uma árvore que só dá flores no Natal e na Páscoa. Olha. E as flores são vermelho e branco. Que lindo. E por uma casualidade, essa cidade ela tem duas fontes de água. Uma rica em cálcio, o branco, e a outra rica em ferro, vermelha. E a vermelha é de Chalcedon, aonde as sacerdotisas de Avalon cuidavam desse poço, e desse poço alimentavam os cavaleiros a essa busca pelo Santo Graal. Mas aí a lenda também, ela dá uma conectada com o rei pescador, que é José, filho de José de Arimateia, e que fica com a missão de ser um pescador de almas. Olha. E o pescador de almas nada mais é do que a nossa conexão com a lua. A alma é prata, a lua é prata. Eu caço, eu tenho que caçar as minhas emoções para poder chegar nesse lugar e compreender os sinais de luzes. O Santo Graal, ele pode ser o cálice da última ceia, ele pode ser um prato, ele tem
infinitas vertentes, mas ele sempre oferece luz a todos aqueles que nesses graus infinitos de luz, se manifestem. E aqui tem um pouco que a própria mitologia, ela cria esses meandros para que esses personagens fiquem até maiores, né? Que José de Arimateia estaria passando uma instrução para um grupo que estava ao seu entorno, e justo nesse momento, não tem nada mais helenístico que isso, Lúcifer resolve brigar com os irmãos. Falar o quê? Só isso? Isso daqui, não, eu sou a Lilith, eu sou o marido da Lilith. E gera-se uma briga e cai a esmeralda da sua coroa. E ele vem para a terra buscar a esmeralda. Só que a esmeralda cai dentro da caixinha que continha o cálice. Então, a pedra esmeralda e o cálice começam a fazer um jogo do feminino. Ou seja, o cálice e a pedra são dois arquétipos femininos, porque a pedra você pode moldar. Né? A gente vê o trabalho nosso de cada dia para que sejamos melhores pessoas como uma coisa muito masculina. Mas aquela que olha para dentro, aquele que olha para dentro e fala, cara, esse meu Netuno, ou que tem um conhecimento básico que seja, está lapidando a pedra. Está no trabalho é feminino. A mulher, ela consegue ficar 9 meses de cócoras para esperar que o cordão umbilical saia com todo o DNA possível e inimaginável da ancestralidade. Essas são as egípcias antigas. É uma maneira... A espada que os cavaleiros utilizam e a lança de Longinos, que foi o fator predominante do falecimento. O motivo do falecimento foi a lança, porque iam quebrar as pernas e os pés. Ele falou, não, né, isso não dá. E aí foi a lança e a espada já são arquétipos do masculino. Você tem que ser capaz de passar a noite na capela, acordado, olhando para a espada e conversando com ela, porque ela jamais pode ser utilizada para se defender, para atacar. Só para se defender. As artes marciais então, também, né? Tem esse código, né? Exato. Esses simbolismos, eles encontraram uma terra fértil de captação de energias novas, porque os celtas nunca tiveram problema nenhum de aceitar a religião alheia, desde que não intervissem com eles. Como os romanos. Os romanos, eles ganharam metade do planeta porque eles jamais se meteram na religião. E no momento que eles começaram a se meter em religião, aí a coisa foi decaindo. É interessante isso. Mas a pedra e o cálice, eles vão, de alguma maneira, se perdendo no tempo. E nada
como as cruzadas para resgatar essa lenda que precisava ser sustentada. O que a gente está falando de José de Arimateia, de Glastonbury, que é uma loucura, a gente precisa ir para lá. Né? Tem o poço, né? O poço tem uma Vesica Piscis, aí tem a torre, está em cima de uma montanha, mas a igreja está lá embaixo, no meio da cidade, aí você fica pensando, o que tem por debaixo da terra? Né? Porque a igreja está lá embaixo, a torre em cima de uma montanha. Eu já fico pensando nos intraterrenos, nos labirintos que só os celtas deviam conhecer. Sim. Mas a grande tristeza é que quando a Igreja Católica foi chegando, tudo isso foi se apagando. Então a deusa Ana desapareceu, Britânia desapareceu e ficou Grã-Bretanha, a grande mãe. Uhum. Brigitte, Ana, ficou Grã-Bretanha. Então foi mudando os aspectos. Mas essas lendas, elas vão sendo resgatadas somente... Isso acontece século, vamos dizer, 1, 2. Aí o rei Arthur acontece no século 4, 5. Mais ou menos, depende da literatura. Mas elas vão ser escritas, detalhe, escritas no século 11, 12. Olha. Graças à infinita sabedoria da minha musa, Leonor de Aquitânia, que paga do seu dinheiro para que alguns escritores recontassem a sabedoria do Santo Graal e que tivesse o poder do sangue dentro. Porque precisava entrar um calor humano de novo das buscas. E aí nesse momento começam a vir e a ir muitos cavaleiros templários, Cruzada 1, Cruzada 2, Cruzada 3. A história é triste, mas vão chegando as relíquias do Oriente. Por isso que eu acho muito importante, é uma linha de tempo que unifica no Ocidente o conhecimento do Oriente. Uhum. É como se, entrei na caverninha e dessa caverninha foi para outra caverninha e precisa ser mantido. E aí no século XII as lendas começam a ser escritas graças a Leonor de Aquitânia, que cria a corte do amor. Porque era uma Europa negra. É uma Europa... todo mundo estava de negro, a Inquisição, eu que sei, tudo junto. Imagina isso daqui, a quantidade de briga que já não teve aqui. Uhum. Pois é. E aí aparece a esperança de um personagem chamado Rei Arthur. E esse Rei Arthur, ele já vem falando desse código de cavalaria. Ser honrado, ter virtudes, fazer por valor, comprometimento, ajudar os débeis e ter os seus 12 cavaleiros em posição de igualdade. Então ele é uma representação de Jesus. Ele é uma representação de Jesus. Jesus é o 13º elemento de um grupo de 12. Assim como o rei Arthur é o 13º elemento de um grupo de 12 cavaleiros. Todos
iniciados e com o nome gravado a fogo na cadeira. Isso, era essa parte que eu ia entrar, gente, porque tem uma das meditações que é a da Távola Redonda. Gente, é muito legal. É muito legal, vocês não têm ideia. Helena, explica o que a gente está fazendo. Acho que é melhor. Vamos lá. Porque eu quero muito que você conte essa parte, que é a parte... Bom, gente, primeiro que assim, eu acho muito legal dizer que eu fui surpreendida por textos, que a Helena falou, você pode gravar meditação, ser exercícios de reflexão. Eu falei, tá bom, super gravo, vamos aí, né? Tipo, nem aquela coisa, você tá no dia a dia, você troca uma ideia rapidinho. Jesus amado. Quando eu abri os textos, eu falei, entendi. Então a gente vai ter que ir um pouco mais devagar, porque eu achei, imagina, em uma semana super gravo, imagina. Precisei mais de um mês, acho, 2 meses, para conseguir gravar, para conseguir integrar, porque cada vez que eu li o texto, ia num lugar. E aí eu organizava o texto para eu poder gravar ele, só que antes de gravar, né, que são esses exercícios de reflexão, com os personagens, com os ambientes, tem o Santo Graal, tem a Távola Redonda, tem o Rei Estrelado, era uma experiência. E eu percebi que se eu não tivesse essa experiência, essa intimidade que a Helena trouxe, né? Ter intimidade com esse mundo, com os personagens, com o ambiente, com a atmosfera, se eu não alcançasse esse local em mim, eu não ia conseguir me conectar. Ou gravar, ou fazer esse exercício de reflexão. E então, só que cada um era um mundo que se abria para mim. E aí eu mandava áudio para Helena, falava, amiga, mas o que é isso? Mas aconteceu tal coisa, mas Merlin, Morgana, o barquinho, o castelo, a montanha, a estrela, todos esses elementos assim que são maravilhosos e que é aquilo que eu estava falando lá no começo, que a gente já tem na nossa psique, está no nosso inconsciente. Então, quando a gente visita, tudo isso que a Helena estava contando aqui, gente, por mais que pareça uma coisa nova, não é. Em algum lugar, todos nós já sabemos disso. Então, alguém tinha escrito, eu perdi aqui os comentários, mas alguém tinha escrito, nossa, Helena, quando você fala isso, toca a minha alma. E toca mesmo, porque a nossa alma reconhece, porque a nossa alma sabe, né? Em alguma linha de tempo, como a Helena estava falando. Então, são 6, a gente criou 6 exercícios de reflexão, que são áudios, né? Então tem Rei Arthur, Merlin, a Ilha dos Sonhos, Morgana, Távola Redonda, Santo Graal e o Guia Oculto, que é o primeiro de todos, que é para a gente se ambientar, para a gente aprender a fazer esse caminho, o labirinto, eu até imagino o labirinto, né, interno, na psique. E junto vem um e-book que conta um pouquinho das histórias aqui que a gente vai apresentar mais nas lives. Mas o que eu queria conectar é que nesse da Távola Redonda, que a Helena estava falando e que eu fiquei assim maravilhada e até sugeri a gente trazer, né, esse assunto hoje, é que você fala que a Távola Redonda, né, onde então os cavaleiros se reuniam com Arthur, onde as histórias, as aventuras são partilhadas pelos cavaleiros, na verdade, essa mesa foi feita por Merlin, né? Mas que quem usou antes foi Jesus. Conta pra gente, Helena, é tão maravilhoso isso. Exato, porque a mesa da Távola Redonda, ela talvez seja o Santo Graal. Uhum. Ela que consegue unir 12 em iguais. Então, sim, a mesa da Távola Redonda pode ter sido a mesa que José o Carpinteiro fez para Jesus. Porque José o Carpinteiro também pode ser Merlin.
Entende? Aqui pensa que vai sendo levado a ideia. A ideia. Mas que, de alguma maneira, eu não conseguiria explicar, porque a gente... todas essas pesquisas você tem que ir filtrando muito, porque normalmente, nesses livros de pesquisa, o autor, ele costuma dar a opinião dele. Tanto que quando eu escrevi o Avalon e o Graal, eu escrevi direto. E contam as lendas que... Porque eu não posso afirmar, não existe uma afirmação. Exato, e vai ainda complementar que dentro dessa linha, né, de que José era Merlin e Merlin é Saint-Germain. Então é toda uma linhagem, uma possibilidade. Exato, ou seja, existe uma possibilidade, mas que pode, no barco de José de Arimateia, ter chegado essa mesa, porque ele tinha essa mesa. Ou seja, tem um momento, quando a gente pesquisa sobre José de Arimateia, que tem essa leitura de que ele orava para esse Santo Graal em uma mesa redonda. E que esse grau já fornecia abundantes luzes. E como no Antigo Egito, a cornucópia. Os cálices, eles são mais antigos que Jesus. Porque a própria deusa Neftis, a deusa da escuridão, ela tem um cálice incorporado no turbante. Então isso é mais antigo. Só para dizer que não é o cálice. E José de Arimateia, ao ter José como rei pescador, se criou uma linhagem e uma tradição, que é o que fala José de Arimateia ao levar o Santo Graal a Leonor de Aquitânia querer buscar na tradição a esperança. A esperança de que podemos um dia nos validar desses personagens, que todos eles têm uma concepção mística. Assim como Jesus teve uma concepção mística, o rei Arthur também. Então existe algo que vem, uma voz do alto, e que se incorpora de alguma maneira quando nós encontramos 12 pessoas, mínimo, que comunguem nos mesmos ideais. Então a gente já está falando de ideal. Eu, em 2015, Helena, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela de ônibus. Primeira parada, Roncesvalles. E ali está o corpo, né, tem a tumba do rei Sancho I. Acho que é o primeiro, não sei. E ele devia ter uns 2 metros de altura, enorme. E uma espada inteira, só que eu percebi que ele era templário porque na morte um pé entra, é mais para dentro. Então é um pé reto e um assim. Bom, são os códigos, né? Eu falei, nossa, esse cara me inspira. Porque ele morou um tempo no Marrocos. Ele, sabe, ele viajou a Espanha, ele era um aventureiro. E eu pensei, nossa, que incrível, né? E de repente a voz que me acompanha, que aí também tem uma coisa, né? 6 planetas em aquário, e diz, as fronteiras serão fechadas e há que salvaguardar a sabedoria do caminho. E desde aquele dia eu mantenho isso todos os dias. Eu fiz essa mudança para cá achando que eu ia ter uma biblioteca
no caminho de Santiago de Compostela. Eu até te mandei alguns livros para colaborar com a sua biblioteca. Né? Você é testemunha, né? Você é mega testemunha dessa história. Eu vou criar a biblioteca. Não, falaram que é para sustentar a sabedoria, né? A van filosofia helenística, vou fazer uma biblioteca, vou... Quando tudo isso... gente. E quando tudo isso começou, depois de uma semana, tudo isso que eu já vivi, que já está entranhado dentro de mim. E chega uma hora, Helena, que esses personagens são os vários aspectos da tua vida. Jung, ele fala das várias personalidades. Exato, e eu ia trazer, gente, que foi muito sincrônico também, junto com a elaboração do material, que eu estou fazendo a pós em psicologia transpessoal, e daí teve um final de semana que a aula tinha a meditação do mestre. E aí eu tive que mandar para Helena, eu falei, Helena! E aí, enfim, aí era toda uma história, que esse mestre é um arquétipo dessa sabedoria, desse homem sábio e tal. Só que a meditação que a gente estava fazendo do Jung, né, tinha muito a ver com a meditação, claro, da Helena, né? Esse exercício de reflexão é muito mais legal e muito mais elaborado e muito mais profundo. Mas a essência, que é entrar em contato com esse sábio, né, interior, com esse... É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. É de uma riqueza, assim... Que sabe aqueles textos bem da espiritualidade, né? Que fala, a felicidade é uma escolha, né? A felicidade sair, você tem que escolher a felicidade. Cara, você faz um exercício desse, você acessa esse sábio interno, você não tem como você sair disso e não sair feliz. Você acessa um lugar de... Nossa, eu lembro o áudio que eu mandei para Helena, que eu tava assim, emocionadíssima. Se nós não nos conectarmos e aproveitando a lua nova em Leão, com a nossa criança, vai ficar muito difícil salvaguardar o tal feminino. Por quê? Porque quando a gente brinca, seja com o texto meditativo dos essênios, seja com Merlin, Morgana, o Santo Graal, a capela, nós fazemos com que o nosso inconsciente se desperte a uma sabedoria que é levada desde éons. É desde éons, isso daqui faz parte. Todos nós temos uma busca. É isso que ensina. A busca, ela começa em cima de uma tragédia, que é tragédia pior do que fizeram, né? Matar Jesus, matar Jesus. E estamos aqui e ainda matando em nome de religiões. Sim. Não entendemos nada. Sim. Mas existem esses arquétipos que te fazem entrar para dentro de você. Você entra na torre e você vai subindo e vai se encontrar num determinado momento com o mestre, que no caso é Merlin, você tem essa confiança, você consegue soltar, porque é um arquétipo que faz parte da humanidade. Ou quando você vai entrar na capela para encontrar o Santo Graal, esses arquétipos fazem parte da humanidade. Essa que é a beleza, que é a sutileza, para mim, na minha humilde opinião, desse trabalho que foi co-criado entre eu e você. Eu criei, de alguma maneira, as meditações e você conseguiu agasalhar com palavras. Isso daqui é um revestimento acústico que você colocou nesse trabalho. Então, esse viver essa emoção a este nível é mágico. Primeiro, por você ter aceitado. Segundo, porque você conseguiu
entrar nos personagens. Super. E tem todo o carinho. Gente, e com tem lua e todo... ascendente em peixes, a gente não tinha como não fazer a festa com os personagens. E tem todo o carinho da Karine também. Né? Também. Todo o trabalho, os textos estão todos num e-book muito bonito. Os áudios são Editados com seis música, áudios. 6 áudios. Então, são 6 áudios meditativos para que a gente possa escutar. E são 6 exercícios com personagens da tradição arturiana. Então, a gente está resgatando e tentando, isso já é utopia, Uau. sustentar a sabedoria do caminho. Só isso. Mas eu acho legal trazer duas coisas, duas curiosidades. Uma, eu comentei com a Helena, onde eu comecei a gravar, eu gravei 2 ou 3 primeiras. Gente, depois as outras eu não conseguia gravar em nenhum outro lugar que não nesse mesmo lugar. Eu falei, Helena, estamos criando já um vórtice. Estamos criando aqui porque já tem um lugar onde funciona. Eu sento lá, sai. E outra coisa também curiosa foi eu mostrar uma noite, eu falei, mãe, vamos fazer uma meditação aqui? Não falei que era, né? Porque a Karine tinha editado, colocado a música. Minha mãe não reconheceu. Minha mãe não reconheceu que era eu. Falei, gente, Helena, alguma coisa muito mágica está acontecendo com esses áudios da tradição arturiana. Pensa que a gente vai voltar a falar disso, de personagens, né? Uhum. Mas tem algo no Rei Arthur que é mágico. A gente vai deixar aí um meio suspense para os personagens. O Rei Arthur, ele pode retornar. Sempre quando a humanidade chame por ele. Essa fé, essa esperança, essa doce ilusão de que, sim, existe um personagem que em algum momento vai retornar e vai buscar esse poder da pedra para tirar a espada, que não é Excalibur, e vai ter coragem de, antes de morrer, devolver a Excalibur às águas. Ou seja, ele devolve a uma das faces da Grande Mãe, que são os lagos, e é o mesmo detalhe que tinham os essênios com os lagos. Uhum. E a Ana, a avó de Jesus, como Maria, mãe de Jesus, eram essênios. Então tem toda uma conexão com essa água, esse lago. Então saber que ele está num lugar sagrado, na ilha a Ilha das Maçãs, Avalash, né? Tá lá, onde está o Rei Arthur? Está na Ilha das Maçãs. Ele pode retornar quando nós chamarmos por ele. Então, obviamente que vão retornar esses outros personagens também, como Galahad, como Percival. Percival acho que foi o único que ficou aí, de alguma maneira, no inconsciente coletivo, andando para lá e para cá, que é o louco, né? Que de alguma maneira a antroposofia soube sustentar muito bem esse personagem. E é o personagem que fala da busca. Mas vai vir a Morgana. Então, o que você acha? Porque, gente, hoje é a primeira de 3 lives que a gente vai fazer. Aí a gente vai fazer só na quarta e só na quinta. Eu tenho uma sugestão, Helena. O que você acha? Porque eu queria sentir muito o que ia sair hoje.
Mas aí eu já associo com os áudios, porque gente, muita curiosidade de fazer 1000 perguntas. Minha pergunta é, o que você acha de, na quarta-feira, a gente falar desse feminino da tradição arturiana? Porque você dá pinceladas, assim, as mulheres, né, a virgem, elas são de outro mundo, né? E aí a nossa imaginação vai assim... Será que a gente consegue Então, é trazer? interessante que, claro, é claro, Eba! imagina, vou dizer não, por uma Eba, Helena com H. pode. Gente, mas é que é muito maravilhoso. Eu, eu- então, eu tenho um grupo de Telegram que é comunidade Gerenciat. E Tá. aí eu mandei um que não tá no grupinho, que eu fiz só, né? E é com o Rei Arthur, eu acho. E a Selma já escutou esse, mas esse eu gravei ainda quando eu estava em São Paulo, sabe, assim, eu gravei. Fui no estúdio, gravei, mas eu falei, não tem essa vibe, não é isso que eu quero outra coisa. E aí eu mandei para a comunidade. Mas a ideia, Helena, é que a gente possa estar trazendo este feminino que conseguiu sobreviver. Uhum. Porque não é um feminino, aqui sua deusa, não, que porra é essa? Eu acho que eu até comentei Sua com você, deusa. né, que nessa nova frequência, ainda com o Portal de Leão e tudo que com a criação do oráculo pessoal, né, que é um curso que vai começar hoje, gente, para criação de oráculo pessoal. Eu compartilhei muito com a Helena. Quem quiser saber mais, depois também me escreve. Mas o que eu estou sentindo muito forte a gente falou muito desse sagrado feminino, dessa deusa, e o que eu sinto é o divino feminino agora, que é uma outra frequência, é uma coisa que a gente, quem está conseguindo, né, sair aqui dessa massa, dessa nuvem que está aqui ao redor, está conseguindo acessar que então, é esse feminino divino. Eu não consigo encontrar outras palavras. E que eu acho que a tradição arturiana, sinto, ainda mais depois da Ilha dos Sonhos, traz, né, elementos que nos ajudam muito a acessar esse universo. Exato, a gente traz isso, vai ser dia 11, olha, nada mais sagrado do que falar dia do 11. feminino no dia 11, número Fechado. de Shekinah, imagina? Fechado. Super fechado. Tá bom. Né? Mas essa parte de que tenhamos essa sustentação da história, ela é muito importante, porque o mundo celta, ele foi praticamente desolado. A beleza, a sutileza com a natureza foi devorada. Tem um dia do ano que se celebra São Patrício. Uhum. E eu tenho uma espécie de bode com ele, sabe? Aquela coisa assim, bem... não sei. Em Glastonbury, inclusive, tá ele ali pintado na parede. Tá? Ele prometeu... Ele, quando chegou naquela região, ele encontrou um bando de gente e, em determinadas noites do ano, dançavam nus, transavam, sabe? Era outro mundo. Por isso que Avalon é de outro mundo. E ele prometeu 100 dias de indulgência no céu para quem cortasse as árvores da região. Então, hoje você chega em Glastonbury e não tem uma árvore. Você vai subir a torre, você vai perceber na subida
que não tem uma árvore ao entorno. Isso é triste. Eu acho que é para fazer a gente parar e pensar como a história da humanidade foi escrita em cima da mutilação de vários povos. Você, por exemplo, você está abrindo um curso para criar o seu próprio oráculo, o próprio tarô. Cada um vai ter que entrar em contato com um representante. Exato. Se esses representantes, eles vão cada vez ficando menores, porque a gente vai retirando a informação, mais fácil retirar, todo mundo vai na manada, né? Mais fácil. E é isso que eu vejo para mim, na minha utopia, de que por que esses personagens não devem nunca morrer. Porque eles vão te mostrar que a busca, ela tem que continuar. Você tem que um dia abandonar a tua casa. Um dia você tem que dar uma volta pelo mundo. Você vai encontrar poços, dragões, você vai encontrar muita coisa. Mas um dia você volta fortalecido e um dia você vai saber fazer as perguntas adequadas do por que mudar? Por que fazer? Você vai buscando a tua força. Você vai desenvolvendo um intelecto, que é essa tal de pedra esmeralda. Ela vai gerar um anel de esmeralda lindo e maravilhoso, que quando você olhar para ele, você vai entender o que o divino feminino está querendo falar com você. Exato, é todo um perfeito. trabalho. É todo um trabalho. Ele não está descodificado aqui, não é, eu conectei, canalizei. Não canalizei nada. Não canalizo. Aliás, eu não canalizo. Eu tenho muito insight. Mas... ganhou um cachorro? Você tá com cachorro? Não, é o do vizinho, sorry. Ele sai geralmente esse horário, depois do almoço, ele vem aqui e dá oi para todo mundo, inclusive para as pessoas da live. Não. É que eu adotei um. Você adotou um? Adotei um. Ele se chama Wiki de Wikipédia. Eu imaginei, quando você falou Wiki, eu adorei. Por que Wiki? De Wikipédia. Né? Já bom, aqui eu já Helena. Ai, nem me fala. Manda a foto, quero ver. Que lindo. Bom, agora ele é hiperativo ou não? É, mais ou menos. Ele é meio PH. Maravilhoso. Mas iam sacrificá-lo. E ele é um ratinho. Aí, honrando a proteção dos mais fracos, Rei Arthur que te habita, foi lá com sua espada e salvou ele. Não é? Agora tem, é minúsculo, mas assim, eu senti a falta dessa conexão com algo, sabe? Que não fosse só intelecto, porque 2020 e parte de 2021, eu queimei os neurônios de tanto pensar que mais que eu poderia fazer. E que mais? Tanto que assim, acabei dando cursos que nem eu sabia que eu tinha tudo isso dentro de mim. Quando eu terminei o curso, eu falei, gente, sério? Nossa, tudo isso? Pois é. Foi uma caminhada aí de 30 anos, praticamente. E que aqui agora eu entrego aqui. E que vai ser, de alguma maneira, sustentada para quem sentiu o chamado. Né? A gente tem agora, já lá na página,
que é a Helena Gerenstadt. Depois vai estar na Helena Cecília, mas por enquanto está albergado na Helena Gerenstadt, mas é um projeto em comum, né? Sim, eu coloquei o link lá na minha bio também, pro site da Helena Gerenstadt. E aí tem os áudios que vão vir acompanhados de um e-book e que cada um deles vai fazer com que a gente possa se conectar com um arquétipo, mas sabendo que esse arquétipo sustenta o Santo Graal, a Pedra Esmeralda, a lança e a espada. Pensa que nós, de alguma maneira, seremos aqueles que ensinaremos aos nossos netos, aos nossos filhos. Eu imagino a geração hoje de 10, 15 anos, que é tudo internet, se vai ler um livro de aventuras do Rei Arthur e seus cavaleiros que saem em demanda do Santo Graal, e acontece de tudo nessa busca. É uma busca que termina também em tragédia. Mas eu não vou adiantar, para que todo mundo fique com muita curiosidade de assistir no dia 11 e no dia 12 a continuação de tudo isso. É uma continuação. Eu estou muito feliz, eu estou muito honrada, eu estou assim, contente. E não por ser, tá aí o projeto, não. Tá aí para a humanidade. Exato. Mas eu acho isso que é lindo. Tipo, nós, a Karine também, com essa ideia do vamos entregar, vamos disponibilizar, vamos deixar. Quem ressoar, quem se conectar, tá aí. Né? E vai saber, porque né, são sementinhas, são, como eu falei, né, você cria um caminho onde... Gente, isso é muito legal. Que a neurociência fala que cada vez que a gente tem uma experiência totalmente nova, um novo caminho neural, né, acontece. Uma nova ligação. Então, mesmo que seja o áudio, a nossa mente, nosso pensamento não difere o que é realidade, o que é imaginação. Né? Então, esse é o poder. Então, você vai ter uma experiência. Por mais falar, tá bom, é um áudio que eu vou ouvir, mas você acompanhar e você fazer esse caminho, visitar, interagir com esses personagens, é uma ponte, né? Na pós-fala, a gente fala muito isso, que os exercícios imaginativos são uma ponte para uma infinita sabedoria. Sim, porque você desperta dentro de você esse arquétipo e, ao mesmo tempo, desejo pela busca. E aí não é nada estranho começar a sonhar, ter intuições, e aí é uma parte do feminino sinais, que se manifesta. Sincronicidades. Frequências. Então, dia 11 a gente está junto. Hoje é o dia do lançamento aqui virtual do nosso trabalho. Aqui que todo mundo. Eu também muito, muito, muito honrada. A deusa que habita em mim, saúde a deusa que habita em você e a deusa que habita em todas nós e todos nós, porque todos nós temos uma grande mãe. E esse é o grande legado para a humanidade. Nós temos o Criador, nós temos a grande mãe. Exato. Muitas vezes, quando nós abraçamos alguém, principalmente naqueles momentos de consolo, que precisa do abraço, não somos nós que abraçamos, é a grande mãe. Porque em cima da nossa mão, sempre haverá uma grande mão. Então, sinta-se e sintam-se todos muito abraçados. Um abraço enorme, gente. Gratidão, gratidão a todo mundo que ficou aqui com a gente também.
E fiquem à vontade, o link tá tanto na bio da Helena, o link para o site dela, quanto na minha. E quarta-feira, então, às 14 horas, dia 11, estaremos aqui para falar desse feminino maravilhoso. Vamos falar do 11, da Vésica Piscis, né? Que está ali no poço de Charisuel. No poço que as sacerdotisas ofereciam a água aos cavaleiros. Maravilhosa, gratidão, te amo muito. Gratidão, Obrigada. Bom curso, que seja assim, amém. Inspirado pelos deuses e pela deusa. Amém. Gratidão. Amém. Gratidão, amada. É isso aí, uma por todas e todas por uma. É isso aí, Ana Paula. Beijo grande. Beijos. Tchau, beijo. Tchau.